Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Bom, antes de deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida, eu quero desejar um ótimo dia para você, uma semana abençoada e que as promessas de Deus se cumpram na tua vida e que essa palavra que Deus colocou no meu coração, que você vai ouvir agora, seja como uma motivação para toda a sua semana, para a tua vida, e que você venha verdadeiramente viver as promessas do Senhor e o nome dele seja glorificado, amém? Então você não está assistindo esse vídeo por acaso, tenho certeza que Deus te colocou na frente desse celular ou desse computador para você ouvir essa mensagem, porque Deus hoje ele quer falar contigo e ele parou você nesse momento para te abençoar, amém? Você crê nisso? Então, amém. Irmãos, o Senhor deixou uma palavra. Encontra-se no livro de Ageu, profeta Ageu, o capítulo 2, Velho Testamento. Profeta Ageu, capítulo 2, o versículo 9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, a primeira coisa que Deus fala para mim e para você neste momento é que Ele tem promessa na nossa vida. Quando Ele tem promessa na nossa vida, pode vir as diversidades, pode vir as dificuldades, pode vir o que for, mas Deus não esquece dos seus. Deus não esqueceu de você, Ele sabe de tudo que você está passando, conhece todas as suas limitações, conhece o seu assentar, o seu levantar, e isso não muda nada e não interfere nada nas promessas que Ele tem para mim e que Ele tem para você, amém? Então Deus me entregou essa palavra, eu creio que é sim uma palavra profética, porque Deus falou grandemente comigo, é uma palavra profética. Deus vai honrar você, Deus vai fazer acontecer o milagre na tua vida. De alguma forma eu sei que essa palavra ela vai se cumprir na tua vida, na minha vida, e o nome dele será glorificado, amém? Irmãos, uma coisa que nós temos que entender e não podemos esquecer jamais é que independente de tudo, Deus sempre vai estar no controle, amém? Sempre. Não perca, não tire isso da tua memória e não esqueça isso jamais. Deus sempre vai estar no controle da minha e da tua vida, amém? Quando Deus fala, quando o profeta Ageu fala esse versículo, qual era a situação? Nesse tempo, Israel estava passando por um período, Judá estava passando por um período de muita crise. Eles tinham saído ali já do cativeiro da Babilônia e estava tendo mais uma oportunidade de voltar para Judá, especificamente para Jerusalém. Mas o que acontece é que quando a Babilônia invadiu Judá, se você ler o texto inteiro, você vai perceber que Judá foi literalmente destruída, a cidade foi literalmente destruída, as casas, as pessoas foram mortas, enfim. Foi assim, uma situação extremamente difícil. E o templo que Salomão havia construído tinha sido destruído literalmente. A Babilônia invadiu e destruiu. E agora, eles voltando para Jerusalém, eles se deparam numa situação extremamente difícil. Quando eles olham e vêem o templo destruído, eles se entristecem. Mas eles ficam mais tristes ainda por causa das situações. Eles estavam vivendo um tempo, a nação de Judá estava vivendo um tempo de crise, estava vivendo um tempo de decadência, tanto social como econômica, como espiritual. Então, para eles reconstruir o templo, seria algo assim que, no ponto de vista humano, ia demorar demais. Porque o remanescente, a intenção do remanescente, quando eles voltam para Jerusalém, era de reedificar o templo, era de construir as casas novamente e reedificar o templo. Porém, eles viram ali, diante de toda aquela situação caótica, eles viram assim uma desmotivação geral. O povo estava desmotivado, o povo estava cabisbaixo, vivendo um tempo de crise, assim como nós muitas vezes também passamos.
Nós passamos às vezes por momentos de crise, momentos de dificuldade que nós nos entristecemos. Isso é normal. Só que nós não podemos esquecer que Deus está no controle de tudo. Deus tinha uma promessa para o povo de Judá. E Deus tem uma promessa para nós também. Então Deus, de alguma forma, Ele sempre entra na história para mudar. Então nesse estado, nessa situação, nesse contexto caótico de Jerusalém, Deus então levanta o profeta Ageu. E a palavra que antecede, o versículo que antecede esse que nós lemos, o Senhor manda pela boca do profeta dizer ao povo de Judá que ele era o dono do ouro e da prata. Quando ele fala isso, o que Deus quis dizer é que ele estava no controle de tudo, que ele daria condições para que o templo fosse reconstruído, para que as cidades as casas fossem construídas novamente e a cidade fosse refeita e levantada, porque estava debaixo da promessa de Deus. Amém? Deus então ele lança uma palavra profética. Quando eles pensavam que ali seria muito difícil, que não teria mais jeito, Deus diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus quis mostrar para eles, irmãos, é que o templo seria melhor do que antes. Que não era aquela situação, não era a visão que eles estavam tendo que ia anular ou impedir com que Deus agisse com soberania naquele lugar e mudasse aquela história, dizendo que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deus estava falando para eles que agora seria ainda muito melhor, e Deus promete paz sobre aquele lugar. Talvez ali eles não tinham a riqueza que Salomão teve para construir todo aquele templo, mas Deus garante para aquele povo que a história deles ia mudar, que a glória dessa última casa seria maior do que a primeira. O que Deus quer deixar para mim e para você? Irmão, eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você pode estar pensando assim: eu estou passando hoje um dos piores momentos da minha vida. Deus manda falar para você que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O estado que você vai viver hoje, a situação que Deus vai te colocar hoje será muito maior do que a primeira. Eu até lembro de um texto onde fala lá em Isaías 38, fala que Ezequias ficou doente, o rei Ezequias, e o profeta Isaías vai até ele e fala que ele ia morrer. Ele vira para a parede e começa a orar a Deus. E o texto vai dizer que o profeta volta até ele. E ali, Deus ouve a oração e ele é curado. E o texto vai dizer que o reinado dele depois foi muito melhor do que antes. Quando Deus fala para você que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Deus manda falar para você que você ainda vai viver um tempo melhor. O melhor ainda está por vir sobre a tua vida, porque Deus tem promessa para você, assim como Deus fez no povo de Judá, que eles tiveram condições, se você ler, seguir adiante, eles reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo, e o nome do Senhor foi glorificado. Houve paz e principalmente a presença do Senhor naquele lugar. Deus manda falar para você que Ele vai mudar a tua história, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se prepara, porque Deus tem coisa grande para você. Você vai viver um tempo em que você nunca tinha vivido na tua vida. Vai olhar para todos os lados, não vai acreditar de tão grande que é a vitória que Deus tem preparado para você. É essa palavra que Deus deixa para você nesse dia, nessa semana. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não se preocupe pelo estado que você está vivendo hoje, porque muito milagre Deus ainda tem para a tua vida. Vitórias Deus tem para você. Você não vai permanecer do jeito que você está, porque Deus tem promessa na tua vida. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano e Ele tem resposta. Onde você pensa que não tem saída, Ele entra. E Ele manda dizer para você: aquieta o seu coração, confia, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deus vai mudar a tua história e o teu estado será melhor do que antes, diz o Senhor. Se você crê nessa palavra, guarda no seu coração.
Levanta a cabeça, não é porque você está vendo tudo ao contrário que a tua história mudou, que a tua história acabou. Negativo. Deus tem vitória para você e a glória da segunda casa, o que Deus está preparando aí na frente, está perto. Você não vai entender, porque é grande o milagre que Deus tem na tua vida. Você vai contemplar e o nome do Senhor será glorificado. Se você crer nessa palavra, guarda no seu coração e receba a tua vitória. A glória desta última casa será bem maior do que a primeira, porque Deus é contigo. Ele não esqueceu de você e Ele vai te abençoar, porque Ele é Deus. Amém? Receba essa palavra, guarda no teu coração e toma posse em nome de Jesus. Amém.